A maldição do divino. O derby paulistano Corinthians e Palmeiras desde 6 de maio de 1917 no Palestra Itália, 3-0 para o Palestra, que nem era do Palmeiras à época, é o maior clássico, não só paulista, mas é a maior rivalidade do Brasil. Digladia-se nos comentários, que a gente vai contar muitas histórias divinas. Afinal, é de uma família do Divino Mestre Domingos da Guia e do Divino Ademir da Guia, que tem muito dessa história de Montecchios e Capuletos, daqueles times que se separam apenas pela geografia, opostos que se atraem até no metrô, numa estação que começa na Barra Funda e vai até Itaquera. Ou começa em Itaquera e vai para Barra Funda, não sei. E a gente aqui, com as páginas do Estado de São Paulo e do Jornal da Tarde, vamos contar a história e o porquê do Corinthians ter ficado 22 anos sem ser campeão, pois o Palmeiras ficou 16 também sem ser. Vamos contar aqui no nosso Chuteira Preta. O Estado de São Paulo, terça-feira, 8 de fevereiro de 1955, lembrando que o Estadão não saía às segundas. Por isso que tem essa manchete aqui, Corinthians, sem TH, como escreviam na época. Campeão paulista de 1954. Se o nosso calendário sempre foi uma bagunça. Naquela época o campeonato de 54 acabava de 55, de 55 no começo de 56 era essa bagunça. Desde muito cedo, os torcedores afluíam em grande número ao estádio municipal. E ao ser iniciada a preliminar, não mais existia qualquer acomodação nas gerais e arquibancadas. Somente parte das cadeiras numeradas permaneciam vazias, à espera dos que só mais tarde viriam a ocupá-las. Mas o cheio do Pacaembu era 50, 60 mil pessoas, porque na época não havia, e só teria em 69, obra de Maluf, o tobogã, havia belíssima concha acústica, que não tinha capacidade, tinha até à frente de alguns degraus que tinha torcida. Mas o Pacaembu cheio para ver a grande vitória do Corinthians em 6 de fevereiro de 55. Dali até 13 de outubro de 77, não deu mais para o Corinthians. O que é indiscutível é que o filho do maior zagueiro da história do Corinthians, que viria a ser o maior jogador da história do Palmeiras de 61 a 77, tem suas impressões digitais angelicais na fila corintiana. Ademir da Guia chega ao Palmeiras em agosto de 61 e não chegou barato não, mas ele só vai estrear mesmo e justamente num derby contra o Corinthians em 22 de fevereiro de 1962. E dali para frente, enquanto Ademir da Guia esteve em campo, o Corinthians não foi campeão. Estadão, 24 de dezembro de 1974, que não se perca pela data, sim, véspera de Natal. Lembrando que o Estadão não sai de segunda-feira, ele sai de terça-feira. Porque no domingo, 22 de dezembro, dia feio em São Paulo, umas 120 mil pessoas, mais de 100 mil corintianos, uns 20 mil palmeirenses, se tanto, viram a melhor equipe, a segunda academia, que era bicampeã brasileira em 72-73, havia sido campeã paulista invicta em 72, era a base da seleção naquele 74 na Copa da Alemanha do Zagallo, dos 22 chamados, 6 eram palmeirenses, mas a imprensinha adorava dizer que o Corinthians ia acabar com a fila, que era muito melhor, e não foi. Pro Estadão, Corinthians, ano 21. Título fica para o melhor, de fato para o melhor, que tinha Ademir, que foi Ademir, ou seja, o melhor, segundo a manchete do Estadão. E nessa edição natalina, pós-Palmeiras 1, Corinthians 0 em 74, tem até uma propaganda da Missa do Galo, com o Papa Paulo VI, com transmissão da TV Bandeirantes na página. E eu confesso que com 7 anos, ouvindo o jogo em casa pela Jovem Pan, com meu futuro colega e eterno ídolo Osmar Santos, vibrei muito com um gol. E no dia seguinte fui tentar comprar a edição do Jornal da Tarde, já que o Estadão não sai segunda-feira. Era tipo 10 da manhã e já não tinha mais o Jornal da Tarde nas bancas. 23 de dezembro de 1974, umas 10 da manhã, eu vou para a banca para buscar algo que eu nunca vi na vida e vou ver agora no acervo do Estadão e do Jornal da Tarde. Eu amava o Jornal da Tarde. Um ano antes eu aprendi a ler lendo a revista Placar e a edição de esportes do Jornal da Tarde, que eu não pude ver porque já estava esgotada, Essa foto que eu já até tinha visto. De Rosses, não é o Levinho, parece o Levinho, mas o De Rosses, que era reserva com o divino Ademir da Guia nos ombros. Eu fico emocionado porque exatamente hoje eu até almocei com a Ademir da Guia, com um projeto que eu e meu amigo Pércio Nicoletti estamos fazendo aí. Havia mais de 120 mil pessoas ontem no Morumbi. Para mais ou menos 100 mil, o dia acabou no momento em que Leivinho arrumou a bola no alto de cabeça para Ronaldo fazer o gol. E aqui, bem JT, silêncio. É gol. Gol do Palmeiras e o povo se cala infiel a um Corinthians sem luta. Puta, uma foto maravilhosa.
Gente, essa foto eu nunca vi, cara. É que não dá pra dizer como a gente se arrepia, cara. Mas assim... Que foto, velho. Cara, essa foto devia estar no Louvre. Não, o Louvre devia se chamar foto da edição do Esporte Jornal da Tarde, 23 de dezembro de 74. Desculpa, cara. São 2 páginas. É o final do jogo. Os jogadores do Corinthians, do Cid levantando a bola na cabeça. O Alfredo, que morreu agora, junto com o Dudu. 2 caras, porra, queridos dessa rima, aquela seleção, time do Palmeiras. Eu fui nos 2 enterros, levei camisa do Palmeiras, no do Alfredo, não tinha ninguém do Palmeiras, eu fiz o discurso antes do caixão ser incinerado, e eu falava dessa final de 74, tá aqui o Ademir da Guia, que é uma coisa que eu escrevi num dos textos, e até no filme do Canal 100, que a gente mostra no meu documentário, quando sai o gol do Ronaldo, o Ademir da Guia sai andando como se ele fosse ao banheiro, cara, não tá nem aí, não é que ele não tá aí, é o divino, meio que ele já sabia. Aí você vê a torcida do Corinthians inteira no Morumbi, faixa da Gaviões da Fiel. Isso aqui é, como se fala agora, pure cinema, né? Isso é cinema, né? Isso é história. É a história do derby. Eu não vou nem mais ver o Rose leva aqui, porque não vai ter nada melhor que isso aqui, cara. A gente tá gravando um monte de conteúdo agora, vai ter que parar, porque traz um lenço aí, João Abel. Nem quando meu pai morreu no ar, eu chorei tanto como agora. Página 16, o Estado de São Paulo, terça-feira, 24 de dezembro de 1974. Tá aqui. Pecuária vê tendência à estatização do comércio, tal... Os Lusíadas, canto terceiro, Luiz de Camões. Continuação. Ela, com tristes e piedosas vozes, continua. Pois é, na época da censura, durante a ditadura militar, o Estadão, quando era censurado, como qualquer outro veículo de imprensa, publicava trechos de Os Lusíadas. Se não dava para a gente saber a informação durante o regime militar, pelo menos a gente tinha uma melhor leitura possível de Camões e Os Lusíadas nas páginas do Estadão. A segunda academia não deixou o Corinthians sair da fila em 74, mas para sair em 13 de outubro de 77, uma quinta-feira à noite, o Corinthians de Oswaldo Brandão, que ainda tinha que superar um drama familiar, câncer no cérebro devastador do seu filho Márcio, que depois morreria, mas o Corinthians conseguiu superar muita coisa, inclusive um time melhor, que era o da Ponte Preta. E como era praxe na época, a primeira página era mais discreta, tanto é que o Estadão, em 14 de outubro de 77, sexta-feira, coloca campeão, o grito 22 anos depois, mas digamos uma manchete bem discreta para a festa mais do que merecida, para o sonho que já é realidade. O Corinthians renasce. Confesso, eu tinha acabado de fazer 11 anos, palmeirense que sou, mas eu não fiquei tão triste, porque estava na hora do Corinthians ser campeão. E cá entre nós, melhor que fosse contra a Ponte Preta e não contra o meu Verdão. Jornal da Tarde, 4 cruzeiros. Corinthians, meu campeão. A gente podia até estudar aqui, né, João Abel? Saber se teve um corpo de letra maior do que esse aqui na história do Jornal da Tarde. Mas merece. Há 22 anos, 8 meses e 7 dias, essa incrível torcida conteve o grito que espalhou pela cidade na noite de 13 de outubro de 1977. Tá aqui um suplemento para ler e guardar. Diferentemente de 74, esse eu não procurei na banca, tá, gente? Antes que me perguntem, eu não tô chorando aqui, mas não procurei na banca. E aí, 2 dias depois do sábado, ainda estava lá. Corinthians, uma festa que não para. Até a edição do Jornal da Tarde e até para o sábado, afinal, eram 22 anos sem gritar é campeão. E foi justamente num derby em setembro de 1977, no Morumbi, que Ademir da Guia é substituído pela segunda vez, naqueles meses, com problema de respiração. O Palmeiras perde o derby de 77 em setembro para o Corinthians por 2-0. E logo depois, em 13 de outubro de 77, numa melhor de 3 fantástica contra a Ponte Preta, com um gol de Basílio no terceiro jogo, o Timão volta a ser campeão. E quando o Corinthians é campeão em 77, Ademir da Guia não volta mais a campo. Ele não sabia, mas quando ele deixa o campo substituído naquele derby de setembro de 77 no Morumbi, ele não voltaria mais ao Palmeiras e ao futebol. Foi o último jogo dele pelo Palmeiras e na carreira foi contra o Corinthians em setembro de 77, 25 dias antes de o Corinthians sair da fila. E Ademir da Guia, aí talvez a maldição palestrina, nunca mais voltou ao Morumbi para ver um derby. Ficou de setembro de 77 até um derby que viria a ser decisivo. O Dia da Paixão Palmeirense, 12 de junho de 93. E esse dia é inesquecível, esse eu tenho todos os jornais guardados lá em casa, inclusive esse aqui, a edição sempre muito legal do JT, do Jornal da Tarde, da segunda-feira, não sai no domingo, 14 de junho de 93. E o JT, sempre com aquela antevisão de craques, tirou a foto de um adolescente
aqui, que é exatamente o cara que está centralizado na primeira página. Eu até vou virar, a gente vai editar. Quem é esse cara? Paulo Nobre. Presidente do Palmeiras de 2013 até 2013, 14, depois 15, 17, até o final de 16. Jovem torcedor entre milhares de palmeirenses na Avenida Paulista. E o Paulo Nobre, do nada, apareceu, era um torcedor como qualquer outro, depois viraria um grande, enorme, dos maiores presidentes da história do Palmeiras. O da Guia, que tanto bem conduziu o Palmeiras de 61 a 77, voltou ao Morumbi para um derby 16 anos depois, justamente naquela tarde de sábado fria de 12 de junho de 93. Ademir ficou do jogo de despedida de 77 até 93 sem voltar a um derby. E quando ele volta, o Palmeiras faz 3-0 aos 90 minutos, faz 1-0 na prorrogação, vence por 4-0 e acaba com o jejum. Ou seja, quando Ademir da Guia jogou, o Corinthians não foi o campeão. Quando ele aposentou as chuteiras, 25 dias depois, o Corinthians foi campeão. Ele ficou 16 anos sem ir a um derby no Morumbi. Quando ele volta, o Palmeiras acaba na fila, sai da fila, justamente contra o seu maior rival, em 93. Corinthians é o campeão dos campeões. Eu não vou cantar o hino, até porque senão o torcedor do Palmeiras vai me excomungar de vez, mas em agosto de 95, no estádio Santa Cruz, porque o Morumbi estava em reforma e o Pacaembu também, em 2 jogos sensacionais, o Palmeiras tentando ser tri-paulista e parando no Corinthians. O Palmeiras sai na frente, gol do Nilson, o Corinthians empata em mais um golaço fantástico do maior batedor de faltas da história, que é o Marcelinho Carioca, e no finalzinho do jogo, Elivelton, que no ano seguinte jogaria naquele time fabuloso, trem-bola do Luxemburgo, de 102 gols no Paulistão, o Elivelton manda no ângulo do Veloso e faz a festa do Corinthians campeão paulista em 95 contra o Palmeiras, evita perder mais um título, evita o tricampeonato palmeirense e mais, o Corinthians se torna o maior entre os campeões paulistas, então, com 21 títulos desde o primeiro em 1902 ou desde o primeiro corintiano em 1914. Muitos desses derbys aqui elencados no Chuteira Preta estiveram nas páginas do Estadão e a gente volta aqui no tempo a 7 de maio de 2017, do grande Antero Greco. Não há o que se compare à emoção de um Corinthians e Palmeiras, o derby centenário. Santos e São Paulo não devem sentir-se diminuídos nem excluídos, mas nada se compara a Palmeiras e Corinthians, porque trazem diferença de origem, de raiz, irmãos separados com ciúme um do outro. Porém, este não vive sem aquele, se respeitam, têm necessidade da existência recíproca. O que seria do Corinthians sem o Palmeiras? Qual a graça do futebol para o palmeirense se não houvesse mais corintianos? Seria o vazio, o caos. A noite eterna e escura cairia sobre o futebol. Eu conheci o Antero antes de eu ser jornalista esportivo, mas já o conhecia do Estadão, JT, TV Bandeirantes e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar, não teve erro. E não tinha erro mesmo, porque o João, filho dele, passou anos sem ver o Palmeiras perder. Uma vez eu comentando no Sport TV, o Antero comentando na ESPN Brasil, jogo difícil, um sábado à tarde no Palestra Itália, as cabines próximas, eu olho para o Antero, o Palmeiras perdendo o jogo, tinha acabado de falar com o também saudoso Deva Pascovitch, que do jeito que estava o Palmeiras não ia ganhar, nem empatar. Aí eu lembro, viro para o Antero e faço assim, Antero, mas sem falar nada, né, porque estávamos no ar, teu filho tá aí, o João tá aí? Ele falou, tá, ele fez um sinal positivo assim, tipo, ele vai perder a invencibilidade. Aí tá, eu olho pro Antero, eu não tenho essas coisas. Olho pro Deva, falo, Deva, só uma coisa, tem coisas no futebol e na vida que não tem explicação, mas algo me diz que o Palmeiras ainda empata esse jogo, embora acabei de falar que não tá jogando bem, e se bobear até vence. Não precisa dizer que o João continua invicto. Foi 2-1 pro Palmeiras. Até a direção do Sport TV no Rio falou, Mauro, parabéns, de onde veio essa intuição? Eu falei, eu não vou contar. E agora eu conto aqui no Estadão. Só para dizer que era esse nível de amizade que eu tinha com o Antero e de superstição. O Antero, embora trabalhando na ESPN, só viu o Palmeiras ser campeão em 20, 21. Ele não viu o jogo porque ele morreu de medo. Mas ele só viu jogos da televisão no SBT, porque eu comentava, porque ele achava que eu dava mais sorte do que os colegas dele de ESPN. Desculpa contar, mas enfim, coisa de amizade. E até na hora da partida, quando eu estava para fechar o caixão, eu olhei, ele estava bonitão, vestido de terno, né, tal. Eu tinha ido 2 dias antes ao hospital conversar com ele, tal, eu e o PVC, e falar de coisas de futebol e sobretudo do Palmeiras. Aí eu falei, quer saber? Eu estava com a camisa do Palmeiras da segunda academia, tirei, quer dizer, fui até o meu carro, peguei uma outra camisa que tinha no carro, botei outra camisa, tirei a minha camisa da segunda academia, falei com a Leila, mulher dele, falei, posso? Ela falou, deve. Aí botei no pé dele, e aí ele foi com a minha camisa, o Antero partiu. Então, se o jornalismo esportivo me deu muitas alegrias na vida, me deu alegrias de ter um craque como Antero Greco ao lado, para tentar contar essa história que a gente está contando,
do derby paulistano e outras tantas histórias de futebol e de vida e de paixão e de emoção com o Chuteira Preta. Tudo a gente vai contar nas páginas de 150 anos de Estadão e em quase 59 de JT. E aqui a gente vai reviver muitas histórias. Afinal, você que é mais jovem, você é Corinthians e você é Palmeiras porque alguém foi, né? E esse alguém tem muita história para contar, e história para contar a gente tem aqui no Chuteira Preta, no Estadão. Até o próximo vídeo.